Então, dando continuidade aos painéis, o último painel da manhã, ele é o trabalho da equipe multidisciplinar e a construção coletiva do olhar humanizado. E ele vai contar com um time de lideranças multidisciplinares aqui da Casa de Saúde Menino Jesus de Praga. Então, eu convido a subir ao palco, com muita alegria, colegas, doutora Isabel Schmitz, Maria Eduarda Nunes, Gabriela Manife e Eduarda Roy. Doutora Isabel Schmitz é médica intensivista, responsável técnica da casa, especialista em cuidados complexos, ventilação mecânica, neurologia e reabilitação. Maria Eduarda Schneider Nunes é enfermeira, especialista em pediatria, terapia intensiva e cuidados paliativos, coordenadora assistencial e RT de enfermagem da casa. Gabriela Manito, fisioterapeuta, especialista em atendimento hospitalar neonatal e pediátrico, coordenadora da equipe multidisciplinar e RT da fisioterapia da Casa de Saúde. Eduarda Rosenes, assistente social, especialista em gestão de projetos, coordenadora de relações institucionais e serviço social da Casa, representante da sociedade civil no CNDK e mediadora também do painel. Sejam todas muito bem-vindas, é com vocês. Bom, um novo bom dia. Caso tenham chegado novas pessoas, mas meu nome então é Eduarda, né? Componho a equipe multi aqui da casa já há 4 anos. Acho que vale um pouco fazer esse breve resgate, conectando também a minha fala anterior, de que quem entra na casa e permanece é porque houve uma conexão muito grande, né? A gente aqui não tem como explicar qual é um exemplo similar para quem não conhece poder entender. Só quem tem a real dimensão da casa é quem tira um tempo, né, da sua vida para vir aqui conhecer. Então, quando eu, como assistente social, recebo muito a pergunta, né, mas em qual política que a Casa de Saúde atua? E é uma pergunta que parece fácil, mas ela tem muitos poréns por trás. Porque hoje nós somos sim tipificados pela política de assistência social, né? Nosso trabalho principal, ele é o acolhimento institucional, mas é inegável nós dizermos que hoje a gente não atua na saúde. O atendimento da casa, ele vai ser de alta complexidade da assistência social para todos os 59 acolhidos que hoje vivem aqui, e na 3 complexidades de saúde, né, em virtude das suas deficiências. Então, hoje a gente tem pacientes, por exemplo, com a síndrome de Down, como o nosso paciente mais acolhido, mais antigo aqui da casa, o acolhido que está aqui há 41 anos, então, no mesmo tempo de existência da casa, ele já está aqui conosco. Assim como temos pacientes que são dependentes 24 horas de uma ventilação mecânica. E mesmo assim, os desafios que a gente enfrenta é não só dar um cuidado de saúde numa estrutura hospitalar, que isso, felizmente, nós temos com muitos recursos, mas é lembrar todos os dias para os profissionais que também trabalham aqui, que aqui é onde eles moram, é a residência deles, antes de qualquer outra coisa. Então, quando a gente fala em um acolhimento de saúde, que é este serviço que não existe, mas que a gente vem pregado aqui a palavra para que mais e mais pessoas conheçam, é justamente isso, é se lembrar que cada acolhido aqui, ele é um sujeito de direitos individual, singular e com um universo por trás dele. Então, a chegada aqui, ela vai passar principalmente pela avaliação das médicas, da enfermagem e da físio. Sim, com certeza é um dos critérios para esse ingresso. Mas também com o olhar, modéstia à parte, importantíssimo do serviço social também. Hoje, também reconhecendo e valorizando minha equipe de assistentes sociais, né? Quando eu ingressei na casa como estagiária, eu era estagiária de uma só assistente social, hoje coordeno uma área com mais 3. Então, isso para mim é uma coisa muito gratificante, porque é também o olhar da Casa de Saúde Menino Jesus de Praga na importância
do trabalho com a política de assistência, do trabalho do fortalecimento de vínculos, porque são as assistentes sociais hoje aqui que vão ser essa voz por eles, vão ser as pessoas que representarão eles perante as políticas de saúde, de assistência, óbvio, mas de educação, de habitação, de previdência social. Então, é um olhar atento para o indivíduo como um todo. Os que frequentam a escola, os que precisam visitar suas famílias que moram em outros municípios e como esse trabalho também é articulado muito fortemente com as outras secretarias, né? Ou os que não forem possíveis de retomar esse vínculo, de buscar outras estratégias, né? E quando a gente fala nessa visão como um todo, é também lembrar que dentro de uma casa a gente quer ter lazer, a gente quer ter diversão e nem tudo precisa ser voltado à saúde, voltado ao trabalho. É um passeio no shopping, é o levar na praça aqui perto, é o precisar de uma roupa nova para o aniversário de uma familiar e poder ir na loja, escolher, comer um lanche e passear como uma vida de cidadãos e usuários que eles são, além de serem pacientes. Então, eu acho que o nosso olhar aqui, enquanto equipe, vai muito nesse encontro, né? De levar em conta cada uma das suas limitações e potencialidades de cada área de saúde, sem nunca esquecer que por trás disso tudo tem uma pessoa, uma moradora, e que merece, né, ser tratada com esse respeito e com essa dignidade em todas as áreas da sua vida e não só no seu tratamento e no seu diagnóstico. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Vocês estão vendo parte da equipe multiprofissional. Composta por fisioterapeuta, médica, a enfermeira, a assistente social, a nutricionista, a psicóloga, a psicopedagoga, as enfermeiras que atuam junto aos pacientes e os técnicos de enfermagem. Esqueci de alguém? TO, Nutri. É que é muita gente. É muita gente. Mas eu fico me perguntando o que seria o atendimento humanizado para qualquer pessoa. O olhar nos olhos da pessoa, o sentir e o captar que ela está falando, colocar-se no lugar dele, e muitas vezes se emocionar e vibrar. Esse é um interesse verdadeiro e sincero, que muitas vezes faz lugar, é o melhor medicamento. E quando nos deparamos com um ser que vem para esse mundo com deformidades, um ser não verbal, um ser que depende totalmente do olhar e do auxílio das pessoas. A primeira coisa que a gente não pode esquecer é que esse indivíduo, ele tem sentimentos, ele tem sensibilidade, ele tem um olhar particular dele, e ele sabe muito bem quem está atendendo. Isso a gente percebe ao longo do conhecimento, ao longo do nosso tempo aqui na casa. E aí são vários olhares que ele precisa, né? A situação médica complexa, tá? Que envolve essas diferentes áreas, e aí compreende a equipe multidisciplinar, multiprofissional. A importância das técnicas, a importância dos protocolos são essenciais, mas o fator sensibilidade, o fator do interesse genuíno em fazer com que esse ser desenvolva, por pequeno que seja, é o mais importante. E a importância de cada elemento da equipe é saber que ele é protagonista de cada evolução desse paciente, de cada conquista, protagonista também das perdas, das tristezas que a gente divide no grupo. E agora vai vir uma história que foi previamente já iniciada, que é de uma menina que tem muita vontade de viver. Ela nasceu com muita prematuridade, ficou vários meses
na UTI, teve parada cardíaca mais de uma vez, e ela queria viver. Foi trazida para a casa do menino, em uma situação já bem, uma fase bem estável, né? E, apesar das muitas limitações que ela enfrentou durante esse tempo aqui, ela iniciou a escola e com a determinação dela, ela mudou a história da vida dela. E agora a gente vai ouvir essa história. Oi. Bom dia. Acho que essa parte do olhar multidisciplinar, ele começa lá no momento em que a gente começa a avaliar essa criança, os papéis, documentações, se ela realmente tem um perfil para cá e se a gente tem um perfil para estar com ela também. Se a gente tem tudo que ela precisa, se a gente vai conseguir suprir todas as necessidades dela, né? E isso já começa em grupo. Começa com a neuro, começa com a pediatra, com a clínica, com a assistente social, a enfermeira. Eu, como físio, acabo tendo um olhar, assim, de todas as áreas ali, Nutri, Fono, tudo que as meninas vão conseguir, a gente leva, compartilha e-mail, compartilha todas essas documentações para ver se essa criança vai conseguir ter tudo ali com a gente, né? Também ter essa responsabilidade no acolhimento. E aí lá, indo avaliando essa criança, olhando ela, olhando tudo que ela traz na caixinha dela, né? Toda a história que ela passou e tudo que a gente vai conseguir agora construir com ela para frente. Quando ela chega, não adianta a gente ter toda essa equipe multidisciplinar, físico, fono, TO, psicopedago, e ela não está nutrida, ela não está hidratada. Então, muitos dos acolhidos que a gente recebe, eles vêm com baixo peso. Então, antes de qualquer plano de reabilitação, a gente precisa também olhar para a base. Então, a menina essa, a Nathalie, que é o nosso caso que a gente quis compartilhar, ela chegou muito nesse desenho. Ela chegou desidratada, chegou desnutrida. Então, não adianta de nada eu querer fazer todo um plano de reabilitação, a pedago, a psico, a fono, vamos estimular uma via oral para ela tirar a sonda. Ela estava extremamente desnutrida. Então, tudo que eu colocar para ela fazer durante o dia, eu só vou ter mais gasto energético com ela. Ela não vai evoluir. Então, naquele momento, a gente deu alguns passinhos para trás para que a gente pudesse nutrir ela, deixar ela em condições de fazer tudo isso. Como ela era pequenininha, um bebezinho, a gente ainda não tinha dimensão de todo o quadro neurológico, cardíaco, todo o comprometimento que ela poderia vir a ter, né? Existia um histórico ali de um comprometimento cardíaco, mas a gente não sabia o quanto. Então, a gente levou um tempo também monitorando ela, entendendo como esse coração se comportava. Em um determinado momento, ele veio a dar algumas complicações. Assim, ela passou por um procedimento onde teve uma complicação que poderia acontecer com qualquer um, mas aquele coração não aguentou. Então, por isso as paradas cardíacas, por isso o tempo de UTI. Quando ela deu alta, a gente ficou meio apreensivo, assim, que bebê que a gente vai receber de volta? Foi o mesmo bebê com toda aquela evolução motora, fonoaudiológica, psicológica, pedagógica, ou a gente regrediu? E foi uma baita de uma surpresa, ela não teve nenhuma regressão, nenhuma. A gente conseguiu continuar do mesmo ponto onde a gente estava, a gente seguiu, assim. Então, foi uma baita de uma vitória. E foi também uma reflexão do quanto o hospital contribuiu com isso. Porque lá ela também fez fono, fez atendimento com a físio, a enfermagem estimulava, ela ficava solta no leito. Então, lá teve a continuidade do que a gente estava fazendo aqui. Talvez por isso a gente também não regrediu. Então, o quanto é importante em qualquer contexto, seja no hospitalar ou seja aqui na assistência também, esse olhar multidisciplinar, né? E daqui a gente seguiu tocando todos os estímulos que a gente poderia proporcionar para ela, né? Dali ela também começou com a escola, porque a gente viu que a gente também não estava mais suprindo tudo que ela precisava, ela estava voando. E, ao mesmo tempo, quando a gente recebe um bebê, a gente pensa muito em correr contra o tempo, porque o sonho, né, o objetivo seria colocar todos eles, inserir eles em uma família. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então, quando a gente avalia um bebê, a gente já avalia com esse olhar. Se a gente vai conseguir devolver ele para uma nova família ou para a sua família, como foi o caso do Oliver, né?
Então, um bebê a gente avalia muito com esse olhar, se a gente vai conseguir depois devolver ele para a sociedade, para o mundo de volta. É quase que a mãe que cria para o mundo. Então, a gente já olhou para ela com esse olhar. E desde o início, a gente corria com isso. E agora, finalmente, a gente está conseguindo chegar lá. Bom dia, gente. Acho que, indo ao encontro dessa fala da Gabi, esse olhar da equipe multi, a gente traz muito a questão do enxergar também, né? O que eu estou enxergando desse acolhido, o que eu estou identificando que ele precisa. E muitas vezes cada uma tem, né? Quem a Duda falou, tem a sua caixinha, cada uma tem a sua expertise, né? E muitas vezes a gente vai se entender a puxar a brasa mais para o nosso lado, né? Para o lado que é a nossa área, que é o nosso maior entendimento. Mas aí entra a importância da equipe multi, né? É a importância de ter com quem compartilhar essas demandas e essas necessidades de cada acolhido e a gente conseguir discutir em grupo, porque o que eu estou enxergando daqui a pouco não é a maior necessidade, né? Desse acolhido, dessa criança, desse adulto, enfim. Agora a gente falando especificamente da Nathalie e o quanto nessa trajetória aqui dentro da casa para retornar então para sua família ou para uma nova família, que é o caso da Nathalie, né, que está aí escrevendo um novo capítulo da história dela, mas o quanto as demandas elas vão mudando ao longo desse percurso, dessa caminhada, e o quanto o nosso olhar precisa acompanhar essa mudança de demanda, porque a demanda uma hora ela vai estar maior na saúde, outra hora ela vai estar maior na parte da assistência social, e a gente precisa ir se moldando a isso, né, porque não é sobre o profissional, é sobre o acolhido, é sobre quem está no centro do cuidado realmente, né. E nesse caso específico, até na sexta-feira, a gente acabou passando por uma situação curiosa e a gente achou interessante compartilhar hoje, porque ela ilustra muito bem o que é esse trabalho em equipe e o que é esse olhar atento que enxerga, né? Ela fez tem todo o processo de adaptação, obviamente, né, com a família, e ela, nesse nosso plano, né, o que estava no papel, né, o planejamento mesmo inicial, era que ela, na sexta-feira, retornava aqui para a instituição, ficava conosco durante essa semana, e na sexta-feira que vem, então, neste momento, né, nessa cerimônia de entregar a malinha, entregar ela, né, verdadeiramente para a família, ela ficava aqui conosco na instituição. A família trouxe ela na sexta-feira, e aí, sexta-feira já é, por si só, um dia caótico, porque é final de semana, a gente quer deixar tudo organizado para a equipe assistencial, né, que está lá na beira-leito e tudo mais. E a nossa, só para vocês entenderem um pouquinho, a nossa sala ali, ela é toda envidraçada para dentro da área assistencial. E aí eu olhei, vi que a Nathalie voltou, né, que legal, enfim. Mas eu notei uma agitação, assim, uma movimentação diferente. Criança chora, criança briga para tomar banho, para botar fralda, enfim, sim, né. Mas não era um choro da Nathalie, não era um choro comum, né, de quando ela está, né, estressada ou desorganizada, ou enfim, que às vezes ela volta da escolinha com soninho, né, querendo fazer ali a naninha dela. E eu não estava confortável em ir embora e deixar ela aqui, né, não estava batendo muito bem no meu coração como que eu ia para minha casa, deixando ela aqui, que na teoria ainda é a casa dela, né, mas que ela já teve o gostinho lá da casa da família. Né? Então, quando eles trouxeram ela para cá, eu tenho a impressão de que se ela pudesse falar, ela diria, gente, eu tenho a minha casa agora. Né? Aqui já foi a minha casa por muito tempo, mas agora não é mais. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu faço, né? Aí no meio do corredor encontrei uma das meninas que disse que a família saiu daqui com o coração apertado também. Eu pensei, gente, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Não sei quem é essa pessoa, não sou exatamente eu, mas alguém vai ter que fazer alguma coisa. E aí, pensando nessa equipe multi, eu sei que as minhas parceiras aqui sempre compram as brigas comigo, né? Cheguei lá em cima do Dinha, me olhou e disse, o que tu tá fazendo aqui ainda? Eu disse, 6 horas, quase 6 horas da tarde da sexta. E aí eu assim, te trouxe um problema que não é bem um problema, sabe? É quase uma solução, mas eu preciso da tua ajuda. Então, Nathalie voltou extremamente desorganizada, né? Não quer ficar com dou toda a razão para ela, né? Ela quer, acredito eu que ela quer, né, estar com a família. E não tem como a gente manter ela o final de semana inteiro aqui dentro da casa, né? A gente sabe que a nossa assistência é maravilhosa, que a gente sim cuida com muito amor, mas é que não é mais esse amor que ela precisa, né? A gente já ensinou para ela que ela foi além disso. E aí, compartilhando com a Duda, daqui a pouco a Gabi já passou no corredor também e disse, meninas, me ajudem, vamos fazer alguma coisa. E aí a Duda já acionou o time dela, maravilhoso, que já localizou de novo a família que estava chegando em casa, já estava dando retorno, né, muito felizes com essa notícia.
Gabi com a sua equipe multi ali também, farmácia, já separando as medicações que ela ia precisar durante esses dias, né, a nutrição, e daqui a pouco a gente se deu conta, tá, mas se ela vai passar o final de semana, ela volta antes e depois vai de novo na sexta, daí a gente se olhou, não, né, não faz sentido isso, ela já tem a família dela, então ela vai para a família dela, ela vai para a casinha dela, e ela retorna na sexta para se despedir da gente, então, né, que sim, fomos muito importantes aí ao longo dessa trajetória, dessa caminhada, mas que não somos mais, né? Recebemos aí o aviso, né? O aviso prévio dela de que ela está nos deixando. Não foi fácil, né? Não posso mentir que foi fácil tomar essa decisão. Teve choro, né? Teve muita emoção, mas é aquela dorzinha boa, né? Aquela dorzinha de saber que é o melhor para ela, que a gente está fazendo bem, né? Que ela estaria feliz. E as fotos do final de semana foram maravilhosas, espetaculares. Ela com aquela cara de sem vergonha dela, né? Arrasando no shopping de colete jeans. Não aguento. Fazendo questão de compartilhar como eles estavam felizes, né? Porque realmente, assim, gente, não fazia sentido uma família ficar lá sofrendo, né? Porque eles saíram daqui se perguntando, tá, e o que a gente faz sem ela no final de semana, né? A gente já tá preparado para ter ela, já tem um lugarzinho dela aqui na nossa vida, ela já é nossa, né? Então, assim, não fazia sentido realmente. Então, eu aproveito o espaço público para agradecer realmente, né, os meus braços e estendo isso à equipe assistencial, que acho que em 5 minutos, talvez, tinha organizado tudo, né? Tinha separado roupa, tinha separado dieta, tinha separado tudo que ela precisava, e quando um esquece de uma coisa, o outro lembra, e era uma enxugando a lágrima da outra e separando as coisinhas dela, né, para ela poder ir. Mas acho que isso ilustra muito bem a questão do olhar, né? Que eu poderia ter olhado e ter enxergado uma criança chorando, né? Que não é uma cena incomum aqui na instituição, mas que eu sabia que por trás era um chorinho de pedido de ajuda, né? Não era um chorinho normal dela, não era uma situação que daqui a pouco ela ia se acalmar. Eu sei que ela passaria o final de semana inteiro desorganizada, né? Nós não estaríamos aqui, mas a equipe assistencial teria que manejar ela de uma forma que, infelizmente, a gente podia ofertar tudo o que a gente quisesse, mas a gente não ia ter lá o colinho do pai e da mãe dela, né? Então, pode ser que em alguns momentos a gente conseguisse acalmá-la com sucesso, mas acredito que na maior parte do tempo ela ainda assim, né, ficaria sentindo a falta, né, essa ausência, porque afinal de contas a gente ensinou, a gente deu o gostinho, ela ficou com eles durante a semana, então não fazia sentido algum, né, ter ela de volta aqui por esse tempo que fosse. Então, o resumo dessa história toda é que a moça só volta para se despedir da gente mesmo na sexta-feira, né? Mas isso graças a esse olhar atento, né, realmente de enxergar, e a questão mesmo do funcionamento e dessa forma que as áreas se interligam e como todo mundo entende a importância do que o outro colega está falando, né? Por mais que seja alguém de outra área, mas que a gente valoriza, né? Nessa situação era muito claro, né, o que eu estava falando, mas nem sempre é. Às vezes a gente também tem que, né, falar uma para outra, mostrar o seu lado e justificar a importância, né, do que está sendo dito, que obviamente não era esse caso. Estava muito claro para todo mundo o quão benéfico ia ser para a pequena ficar com a família. Mas eu acho que é isso, assim, a gente foi se dando conta que nada melhor do que esse exemplo para conseguir compartilhar com vocês um pouquinho do que é, né? E claro que tem situações muito mais complexas, mas esse é o nosso dia a dia, assim, é a complexidade da saúde, é a complexidade da assistência, às vezes é um problema um pouquinho maior, um pouquinho menor, né? Mas são os desafios. E quando a gente vinha conversando, né, nos reunimos nós 4, o que a gente vai organizar para o nosso painel? A gente poderia ter trazido teorias de como o trabalho interdisciplinar funciona, mas eu acho que não arrancaria essas lágrimas aqui de materializar, né, nas palavras da Duda e toda essa situação que aconteceu na sexta, e que, apesar de existir um cronograma por trás e todo um processo judicial, inclusive, envolvido, né, a equipe teve o olhar humanizado. Eu acho que isso é a síntese do nosso trabalho, e que nada disso aconteceria se nós não estivéssemos também muito bem alinhadas e articuladas. Isso não é um trabalho que surgiu na sexta-feira, que a gente já vem construindo há muito tempo para que possa se efetivar e chegar onde precisa, né, e materializar muito bem organizado, como foi essa forma. Então, envolveu muitas áreas, né? Ela precisava
da dieta, dos medicamentos, da prescrição médica, de tudo isso para que desse certo. E deu certo, já deu certo. Essa menina já foi uma perda para a vida, né? Como a gente também diz aqui, que não é o que a gente está acostumado, mas quando temos essa situação é um grande motivo para celebrar. Acho que uma fala legal de trazer também, como a doutora disse, que ela realmente foi uma guerreira, ela escolheu viver, né? E o nome dela é Nathalie Vitória, né? Então, acho que isso é bem simbólico, assim, É verdade, né? É bem simbólico e traz muito disso, assim, realmente é uma vitória, a vidinha dela, a história dela, o que ela, né, começou a escrever há muito tempo atrás e que foi oportunizado graças à reabilitação que ela recebeu aqui na instituição, mas também agora o que ela vai escrever com a ajuda, né, desses pais, assim, que é realmente fantástico e não tem como traduzir em palavras, né, o sentimento quando a gente recebe o retorno da família. E assim como foi falado no painel anterior, né, a gente teve todo um período para preparar esses pais. Pensem, eles estavam numa fila de adoção, então eles talvez não estivessem esperando por uma caixinha como a Nathalie. Então teve todo um cronograma, todo um período, um tempo onde toda a equipe multidisciplinar ensinou, porque ela usa sondinha, então como botar desde como botar a fixação, desde o que fazer quando ela arrancar, desde como instalar a dieta, em que posição ela tem que ficar. Aí a físio foi lá, ensinou todas as coisas que ela gosta, que ela não gosta, as dificuldades, o que ela precisa desenvolver, o que ela precisa ser estimulada, a terapia ocupacional também, todas as adaptações, coisas, né, do cotidiano dela que vão fazer parte, a psico, de tentar identificar todas essas emoções, essas coisas que a criança vai trazer e que esses pais vão ter que agora aprender a lidar. Então, teve todo um período também de educação com essa família para que ela pudesse agora ir em segurança e que a gente ficasse com esse sentimento de missão cumprida. Não com um receio, um medo, alguma coisa. Não, a gente está bem tranquilo. Tanto que na sexta-feira, a gente avaliou que o melhor era eles e não a gente. Então, teve todo um trabalho, toda uma construção até chegar nesse dia. Vai, Bia. Cadê os lenços de papel? Vou tirar uma foto aí, vamos tirar uma foto. Tá, pode, não permite. Mandou um vídeo lá. Botar um vídeo lá na cabeça. Esse a gente não vai ficar na frente. Eu falei que o colete jeans estava maravilhoso. Ela vai descobrindo a grama agora. Provavelmente. Tá vendo a cerimonialista aqui se emocionar, né? Meninas, obrigada pelo painel. É um prazer ser colega de vocês. Vocês são maravilhosas e todo esse trabalho desenvolvido, né? E com toda a equipe assistencial, administrativa, cada pessoa aqui da casa conta para que a Nathalie tenha essa vida nova e ainda mais feliz com essa nova família. Obrigada.